Olá, pessoal. Meu nome é Elida Mello e é uma grande alegria poder estar aqui com vocês para mais um Vibrando com o Plenitude. Este é um momento em que nós nos conectamos com a espiritualidade superior para fortalecer os nossos corações. Pedimos assim a proteção e o amparo dos amigos espirituais durante esse trabalho. E para que a gente possa fazer a nossa conexão, nós vamos fazer a leitura do livro O Pão Nosso, do capítulo 4. Esse é um livro que foi ditado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E a lição de hoje é Antes de Servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Isso está em Mateus, em capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho Homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. E nessa lição, Emmanuel nos convida ao trabalho, seja ele qual for, de qual natureza for, mas trabalhar. Então vamos trabalhar, né, meus irmãos? E prosseguindo, nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias e algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizes que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas,
porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, e Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Após a transfiguração, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Isso está em Mateus, no capítulo 17, versículos 10 a 13, e em Marcos, no capítulo 18, nos versículos 10 a 12. Esse é um capítulo muito rico. É um capítulo longo que merece muito estudo, mas ele é muito esclarecedor. Ele nos diz que os judeus, muito antes de Jesus ter nascido, eles acreditavam na ressurreição e esperavam pela volta do profeta Elias. E Jesus, ele fala da reencarnação, quando ele diz que Elias já tinha voltado e que eles não o conheceram. Porque a reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. E a reencarnação é um dos conceitos básicos da doutrina espírita. E como a reencarnação é necessária para a nossa evolução. Então houve um tempo em que um homem com vestes humildes caminhava falando sobre um reino. Era uma instância, um lugar onde o ouro não imperava, onde os servos não eram dominados pelos homens. Um lugar onde havia liberdade, um lugar onde a maior riqueza era a felicidade, mas a felicidade era o bem do outro, era proporcionada pela caridade, pela bondade e pela fraternidade. Bom esse lugar, né? Mas como se chega num lugar deste? É preciso nascer de novo. Tantas vezes quanto forem necessárias. Nascer de novo para chegar ao reino dos céus. No capítulo 3 do Evangelho, que foi estudado semana passada, Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. E para que a gente possa alcançar moradas mais elevadas, lugares de felicidade, onde a alegria reina, o amor impera, nós precisamos nascer novamente. A reencarnação, ela serve para a gente avançar, para a gente evoluir. É uma grande oportunidade. Então,
Nós precisamos valorizar esta reencarnação que nós temos, esse presente que nos foi dado, para que possamos fazer dessa nossa vida aqui atual o melhor possível, porque dessa forma nós conseguiremos alcançar um reino mais alegre. É assim que vamos evoluindo, é assim que vamos crescendo e é assim que vamos ascendendo. Esta é a bondade do Pai, que nos permite reencarnar para evoluir. E nós vamos passar agora para o nosso momento de vibração, de conexão. Vamos nos sentar numa posição confortável, vamos nos ligar a Jesus, trazer para nossa tela mental a imagem de Jesus, com os braços estendidos, nos convidando a caminhar com Ele, nos dizendo: vem comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os nossos corações nesse instante pulsam de alegria, vibram amor, luz e paz. E os amigos espirituais nos envolvem com suas vibrações carinhosas. Eles fortalecem nossos corações, visitam nossos lares e os nossos familiares. E estas vibrações se avolumam e vão sendo levadas aos lares de todos os que estão aqui conectados e aos lares dos nossos familiares, dos nossos amigos. E essas vibrações vão como bálsamos de luz e de saúde e são derramadas por toda a parte, envolvendo os nossos irmãos que estão acamados, aqueles que sofrem dores, aqueles que têm os nomes no nosso caderno de vibração. Todos nós podemos agora pensar num conhecido, num familiar, num amigo que está precisando desta vibração e direcionar a ele o nosso carinho, o nosso amor, pedindo a Jesus o amparo que eles precisam. E passando para o passe. Nós sentimos, Senhor, a presença dos amigos espirituais que se aproximam de nós e nos envolvem com o seu carinho. É tanta energia que nos circunda e os nossos centros vitais vão se harmonizando, vão se equilibrando. Os nossos pensamentos se acalmam. Nós podemos sentir paz. E num abraço fraterno, eles nos enlaçam e, como a sussurrar nos nossos ouvidos, eles dizem carinhosamente: confia, esforça-te, trabalha, ame e serás feliz. Muita gratidão. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. E até a próxima. Obrigada.